A apresentação de antígeno é um processo fundamental no sistema imune, representando o ponto de intersecção crucial entre a imunidade inata e a adaptativa. A sua importância reside na capacidade de traduzir o reconhecimento de um agente patogênico pela imunidade inata em uma resposta imune adaptativa, específica e duradoura. Essencialmente, a apresentação de antígeno permite que as células do sistema imune adaptativo, nomeadamente os linfócitos T, vejam e reajam a patógenos, iniciando uma resposta imune direcionada para a sua eliminação. Neste processo, as células dendríticas, ou CDs, desempenham um papel primordial e insubstituível. As CDs são células apresentadoras de antígeno, ou APCs, profissionais, especializadas em iniciar respostas imunes adaptativas primárias. Localizadas estrategicamente em tecidos periféricos e órgãos linfóides, as CDs atuam como sentinelas do sistema imune. Ao encontrarem um patógeno, as CDs capturam os seus antígenos através de diversos mecanismos, como fagocitose, pinocitose e endocitose, mediada por receptores, incluindo os receptores de reconhecimento de padrões, ou PRRs, que lhes permitem detectar PAMPs e DAMPs. Após a captura, os antígenos são processados no interior da CD, sendo fragmentados em pequenos péptidos. Simultaneamente, a CD sofre um processo de maturação, aumentando a expressão de moléculas de coestimulação e moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC. As CDs maduras migram então dos tecidos periféricos através dos vasos linfáticos para os órgãos linfóides secundários, principalmente os linfonodos, transportando consigo os antígenos processados. É nestes órgãos linfóides que ocorre o encontro crucial entre as CDs e os linfócitos T virgens. O reconhecimento do antígeno pelos linfócitos T é mediado pelos receptores de células T, ou TCRs, moléculas altamente específicas presentes na superfície de cada linfócito T. A especificidade dos TCRs é gerada durante o desenvolvimento dos linfócitos T no timo, através de um processo de recombinação somática dos genes, que codificam as regiões variáveis do TCR, conhecido como recombinação VDJ. Este processo gera uma imensa diversidade de TCRs, cada linfócito T expressando um TCR único, com especificidade para um péptido antigênico particular apresentado por uma molécula MHC. A especificidade do reconhecimento baseia-se, portanto, na interação tridimensional entre o TCR, o péptido antigênico, e a molécula MHC. Embora as CDs sejam as APCs mais eficazes para iniciar respostas primárias, outras células também podem atuar como APCs em diferentes contextos. Os macrófagos, por exemplo, também são fagócitos e APCs, mas geralmente desempenham um papel mais importante na apresentação de antígeno durante as fases tardias da infecção e na inflamação crônica, contribuindo para a manutenção da resposta imune e para a resolução da infecção. As células B, por sua vez, atuam como APCs especializadas na resposta imune humoral, apresentando antígenos aos linfócitos T, auxiliares para receberem ajuda na sua ativação e produção de anticorpos. As células B são particularmente importantes na apresentação de antígenos solúveis e na indução de respostas de memória humoral. O processamento de antígenos para apresentação via MHC ocorre por duas vias distintas, dependendo da origem do antígeno e do tipo de molécula MHC envolvida. Para a apresentação via MHC classe I, que é crucial para a ativação de linfócitos T, CD8+ citotóxicos, os antígenos intracelulares, como proteínas virais ou proteínas tumorais sintetizadas no citosol, são processados no proteassoma,
um complexo proteolítico citoplasmático. Os péptidos resultantes são transportados para o retículo endoplasmático pelo transportador associado ao processamento de antígeno, ou TAP. No retículo endoplasmático, as moléculas de MHC classe I, recém-sintetizadas, associam-se aos péptidos antigênicos e o complexo MHC classe I péptido é transportado para a superfície celular para apresentação aos linfócitos T, CD8+. Para a apresentação via MHC classe II, essencial para a ativação de linfócitos TCD4+ auxiliares, os antígenos extracelulares, como bactérias ou toxinas, são capturados por endocitose e processados em compartimentos endossomais e lisossomais. As moléculas de MHC classe II, sintetizadas no retículo endoplasmático, associam-se a uma proteína chamada cadeia invariante, ou II, que bloqueia a ligação de péptidos ao sítio de ligação do MHC classe II no retículo endoplasmático e direciona o complexo MHC classe II para os endossomas. Nos endossomas, a cadeia invariante é degradada, restando apenas um pequeno fragmento peptídico chamado CLIP, ou Class II Associated Invariant Chain Peptide, ligado ao MHC classe II. O CLIP é subsequentemente removido e substituído por um péptido antigênico processado nos endossomas. O complexo MHC classe II péptido é então transportado para a superfície celular para a apresentação aos linfócitos T, CD4+. As moléculas MHC, também designadas por HLA, antígenos leucocitários humanos em humanos, são um conjunto de genes altamente polimórficos localizados no complexo principal de histocompatibilidade. As moléculas MHC, classe I, são expressas em todas as células nucleadas do organismo, enquanto as moléculas MHC classe II são expressas principalmente em APCs, como células dendríticas, macrófagos e células B. A função principal das moléculas MHC é apresentar péptidos antigênicos processados aos linfócitos T, desencadeando a resposta imune adaptativa. A importância das moléculas MHC reside na sua essencialidade para o reconhecimento de antígenos pelos linfócitos T e para a distinção entre o próprio e o não próprio. O polimorfismo das moléculas MHC, ou seja, a existência de múltiplas variantes alélicas na população, confere uma diversidade genética que permite à população, como um todo, responder a uma vasta gama de patógenos, embora cada indivíduo possa ser mais suscetível a certos patógenos dependendo do seu haplótipo MHC. Uma característica fundamental do reconhecimento de antígeno pelos linfócitos T é a restrição ao MHC próprio. Os linfócitos T apenas reconhecem péptidos antigênicos quando estes são apresentados por moléculas MHC próprias do indivíduo. Esta restrição é imposta durante o desenvolvimento dos linfócitos T no timo, através de processos de seleção positiva e negativa. A seleção positiva garante que os linfócitos T, que sobrevivem, sejam capazes de reconhecer moléculas MHC próprias, enquanto a seleção negativa elimina os linfócitos T, que reagem fortemente a péptidos próprios apresentados por MHC próprio, prevenindo a autoimunidade. A ativação dos linfócitos T virgens requer dois sinais principais. O primeiro sinal é o reconhecimento específico do complexo MHC péptido pelo TCR do linfócito T. Este sinal garante a especificidade do reconhecimento antigênico. O segundo sinal é a coestimulação, fornecida por moléculas coestimulatórias presentes na superfície das APCs, como as moléculas B7, CD80 e CD86, que interagem com o receptor CD28 nos linfócitos T. A coestimulação é essencial para a ativação completa dos linfócitos T e para prevenir a anergia, um estado de não responsividade.
Os linfócitos T CD4+ auxiliares reconhecem antígenos apresentados por moléculas MHC, classe segundos, enquanto os linfócitos T CD8+ citotóxicos reconhecem antígenos apresentados por moléculas MHC, classe I. Após a ativação, os linfócitos T virgens sofrem proliferação clonal e diferenciação em linfócitos T efetores e linfócitos T de memória. Os linfócitos T CD4+ efetores diferenciam-se em subpopulações distintas, TH1, TH2, TH17, TREG, que secretam diferentes citocinas, auxiliando outras células imunes como linfócitos B, macrófagos e linfócitos T CD8+ a responderem à infecção. Os linfócitos T CD8+ efetores diferenciam-se em linfócitos T citotóxicos, CTLs, capazes de reconhecer e destruir células infectadas por vírus ou células tumorais. Os linfócitos T efetores são direcionados para o local da infecção, através de mecanismos de migração celular, mediados por quimiocinas e moléculas de adesão. Linfócitos T ativados expressam receptores de quimiocinas e moléculas de adesão, que lhes permitem migrar através do endotélio vascular para os tecidos inflamados, seguindo gradientes de quimiocinas produzidas no local da infecção. Ao chegarem ao local da infecção, os linfócitos T efetores continuam a receber ajuda da imunidade inata. As células da imunidade inata, como macrófagos e neutrófilos, persistem na sua função de fagocitose e eliminação de patógenos. Além disso, as citocinas produzidas pelas células da imunidade inata, como o interferon gama, IFN-G, e o fator de necrose tumoral alfa, TNF-A, potenciam as funções efetoras dos linfócitos T, como a atividade citotóxica dos CTLs e a ativação de macrófagos pelos linfócitos TH1, criando um ciclo de retroalimentação positiva que intensifica e coordena a resposta imune para uma eliminação eficaz do patógeno.